Muito bem, agora já estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença dele, Nonato Araújo, ele que é educador ambiental e vai falar pra gente agora no nosso momento entrevista sobre a Piracema. É hora de entrevista, para ajudar a compreender melhor a atualidade e o rumo dos acontecimentos que influenciam o seu dia a dia. Muito bem, primeiramente, nosso muito bom dia, Nonato Araújo, ele que é educador ambiental, chegando aqui nos nossos estúdios para levar essa conversa, que estamos aí no período da Piracema. Bom dia, Nonato Araújo. Bom dia, JC, bom dia, Iana. No caso, boa tarde, né, pessoal? Boa tarde, já. Bom dia pra gente que ainda não almoçou, né? Muito bem. Boa tarde a todos os ouvintes das 7 cidades. Nonato Araújo, o que vem a ser Piracema? Como acontece esse fenômeno? Em primeiro lugar, eu gostaria de, a título de curiosidade, o que significa Piracema, né? Pira Exatamente. E sema é uma palavra indígena, tupi, Muito bem. que significa pira, peixe, e sema, subida. Ou Muito seja, bem. a subida do peixe, né? O que seria essa subida do peixe? Nesse período chuvoso, principalmente aqui na nossa região, o peixe aproveita a corredeira, a água turva e o oxigênio propiciado por essa efervescência para fazer o seu ciclo reprodutivo. A princípio é bom a gente enfatizar quem normatiza isso, né? Quem normatiza essas regras da Piracema também. Aqui na Bacia do Parnaíba, a gente segue a Instrução Normativa 040/2005. Ela estabelece todo o regramento para que aconteça esse fenômeno da melhor maneira possível. Por que tem que acontecer da melhor maneira possível? Porque se o peixe não se reproduzir, não cumprir este ciclo reprodutivo, os nossos rios vão ficar empobrecidos. As nossas espécies, elas vão acabar diminuindo. E quem vive da pesca vai acabar pagando um preço altíssimo. Por isso que é importante ter consciência, né? O pescador nesse período. Exatamente. Olha só, existe todo um estudo em prol de resguardar este momento tão importante para a natureza. Tão importante. Nonato Araújo, estamos conversando com ele, que é educador ambiental, para falar para a gente sobre a Piracema. Nonato, qual o período que corresponde, portanto, a esse fenômeno chamado Piracema? Pois é, como eu falei anteriormente, tudo é baseado em normas. Existe normativa para diferentes regiões. Em alguns estados brasileiros, a Piracema ela acontece, esse período de defeso, que a gente chama período de defeso, acontece do dia 1º de novembro ao último dia de fevereiro. Aqui para a Bacia do Parnaíba, ela acontece do dia 15 de novembro até o dia 16 de março. São 4 meses onde o pescador profissional ele recebe um auxílio para que ele fique em casa, para justamente respeitar este período, porque é extremamente importante que a gente obedeça esta regra. A natureza precisa de espaço para se regenerar. A título de curiosidade, falando da nossa bacia do Piracuruca, que está inclusa dentro da bacia do Parnaíba, nós temos problemas seríssimos, inclusive de nascentes do nosso rio. A nascente do rio Piracuruca, lá no Ceará, na Serra do Ibiapaba, em São Benedito, ela está extremamente devastada. E aí você diz, o que tem a ver com a manutenção da pesca? Esses peixes, eles sobem para desovar nas cabeceiras. Eles precisam deste movimento, inclusive é hormonal, para que estimule essa produção. Essa corrida do peixe ajuda na fecundação, certo? E aí você vai chegar em pontos que a mata ciliar não existe mais. Principalmente aqui em Piracuruca nós temos ainda um rio, digamos, preservado. Precisamos cuidar? Precisamos. Com certeza. Mas nós ainda estamos bem condicionado, comparando a alguns trechos encontrados em outras cidades, a exemplo São Benedito, certo? Eu estive lá no ano passado e constatei que das 3 nascentes que compõem o Piracuruca, que lá ele é chamado de Arabê,
também é um termo indígena que significa barata d'água. Lá as nascentes estão totalmente assoreadas, com cultivo de plantação no leito do rio, nas margens do rio. São atitudes que a gente fica pensando, poxa, e o restante deste rio, como é que ele vai ficar? Certo? Então, assim, é um conjunto de fatores que vão fazer com que este rio continue vivo. E um deles é preservar os seres que habitam nele. Isso. E aí a Piracema entra como uma luva. E aí a educação ambiental entra. Você tem que perceber como cidadão ativo deste processo. Se eu evitar de pescar neste período, eu vou ter um resto do ano com uma população aquícola farta. Eu vou dar espaço para que esse cardume de peixe chegue ao seu ponto de objeto, que é as cabeceiras, as cachoeiras, o lugar que a água está extremamente oxigenada, para que ele coloque suas ovas e estas ovas sejam fecundadas e nasça centenas de milhares de alevinos de peixe e povoe as nossas bacias. Muito bem, estamos conversando com Nonato Araújo, ele que é educador ambiental, falando pra gente a respeito desse período que é a Piracema. Nonato, é sempre importante, então, a gente deixar aqui alerta com relação a ter que respeitar esse período, né? Porque realmente faz parte aí da conservação do meio ambiente e é importante para todos nós, né? Especialmente aí aqueles que vivem da pesca, é bom respeitar, porque aí senão não vai ter peixes durante o ano, né? Os pescadores, né, eles recebem um auxílio justamente para ficar em casa. Tem esse auxílio, nesse período, né? De Piracema, não é isso, Nonato? E quais as regras para a prática da pesca nesse período de Piracema? Pois é, o pescador profissional, aquele pescador realmente pescador, eu falo aqui daquela pessoa que conhece as águas, que entendem como é que é o ciclo de vida, ele não pesca nesse momento. Geralmente quem pesca é o predador, é o pescador predador. Aquele que não pensa no dia do amanhã, certo? O que acontece? O período defeso, existe uma programação por parte do governo para que estes pescadores que vivem dessa pesca recebam aquele salário para que eles fiquem ou fazendo outra atividade ou pelo menos fiquem em casa. Mas você me pergunta, pode pescar? Sim, a pesca esportiva, né, que é o pesca e solte. A pesca para o consumo dessas pessoas que vivem ali nas margens do rio tem um limite, que é até 5 kg mais um exemplar diário. Né? A pesca de rede ela é proibida. A pesca de anzol, né, ela é permitida. Essa pesca que ela dá espaço para que o peixe sobreviva, certo? Porque uma pesca com um engancho, como a população chama de fome zero, porque ela vai pegar todos os tamanhos, né? Leva tudo, é verdade. E aí, normatizando essa pesca no Brasil, existe até um tamanho de peixe a ser pescado nesse momento. Por exemplo, o piau seria, se você pegar a menor que 25 centímetros, você deveria soltar, mesmo pescando esportivamente. Mesmo a pesca de anzol. Mesmo a pesca de anzol. A curumatá, 40 centímetros. A cruvina, 40 centímetros. O mandi, 18 centímetros. Então, assim, existem uns regramentos que foram estudados e pensados para que a gente tenha um futuro sustentável. Os rios estão empobrecidos. Se você viveu às margens do rio Piracuruca há 20 anos atrás, você pode constatar a riqueza de peixe que tinha naquela época e a riqueza que temos hoje. Muito bem, Nonato Araújo, ele que é educador ambiental, trazendo para a gente as dicas com relação ao período que estamos passando aqui na nossa região, que é a Piracema. Não é isso? Vai até quando a Piracema? Até o dia aqui 16 de março. São 4 meses, né, desse fenômeno. Iniciou no dia 15 de novembro e vai até o dia 16 de março. Aqui na bacia do Parnaíba, certo? Isso. No qual a gente está incluso. É relativo, na verdade, diversas regiões em períodos diferentes, né?
cada região do Brasil, o Brasil é continental, é gigante. É gigante. E tem suas particularidades, né? Isso. Então, de acordo com o regime de chuva, N fatores que influenciam nesta decisão, mas é observado tecnicamente, cientificamente, para que seja delimitado para cada região o espaço certo, para que este indivíduo, peixe, que todo mundo gosta, que todo mundo come, que faz bem para a saúde. É uma delícia também, né? Continue se reproduzindo e continue povoando as nossas águas. Muito bem. Muito bem. A gente agradece aqui ao Nonato Araújo, aqui mais uma vez, né? Aqui no nosso estúdio da FM 7 Cidades. Quero deixar então aí as considerações finais e a gente já agradece. Eu que agradeço o espaço, eu fico muito feliz em poder falar de temáticas que são úteis para a sociedade. Verdade. Então, assim, se você pode dar contribuição, seja conversando, seja dialogando, seja reclamando, eu acho que é o caminho. E o que eu peço é que aqueles que utilizam desta prática coloquem a consciência à frente e percebam que a cada dia que passa, os problemas ambientais eles estão se acrescentando. E um deles é a diminuição da riqueza pesqueira. Então, assim, se você preservar hoje, nesse período, você tem o resto do ano para pescar sustentavelmente. Não custa nada, é 4 meses. Se pegou, o peixe está todo ovado, pessoal. Mesmo de anzol, se você pegar um peixe, se você abri-lo, você vai ver centenas de ovas dentro desse peixe que vão gerar milhares de indivíduos. Então vamos soltar, vamos ser conscientes, vamos evitar a pesca predatória, a pesca de engancho, a pesca de jiqui aqui na nossa região, que é uma prática muito comum, certo? E vamos trabalhar unidos para que esse meio ambiente continue sustentando a gente. A gente precisa mais dele do que ele da gente. Muito bem, a gente agradece mais uma vez a presença do Nonato Araújo, ele que veio aqui como educador ambiental. E seja sempre muito bem-vindo. Os estúdios da FM 7 Cidades sempre vão estar aqui liberadinhos para você, sempre trazendo dicas importantíssimas relacionadas ao meio ambiente, que a gente precisa realmente, Ana Paula, preservar e ouvintes que nos acompanham, conscientização e preservar sempre, porque é onde nós vivemos, né? Um tema tratado aqui no Jornal 7 Cidades muito relevante, né, para a sociedade de fato conhecer e saber respeitar, preservar, como você bem frisou. Obrigada, Nonato Araújo. Eu que agradeço.